Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. É excelente ter a companhia de quem nos escuta para mais uma análise profunda hoje. É um prazer estar aqui de novo. Bom, a nossa missão hoje é investigar um tema extremamente delicado e muito angustiante para várias famílias. E bem debatido na psicologia. Exato. A grande pergunta é: crianças podem ter o transtorno de personalidade borderline? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é. E para guiar essa exploração, a nossa discussão vai ser inteiramente baseada no capítulo 4 do livro Mentes que Amam Demais, O Jeito Borderline de Ser, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Que é uma obra fantástica, né? Muito. Ela joga uma luz sobre essas sombras da instabilidade emocional. E o gancho emocional aqui bate muito forte em quem é pai, mãe, cuidador. Qualquer pessoa que convive com crianças, na verdade. Sim, porque traz aquela angústia silenciosa de observar um comportamento infantil muito difícil, tempestuoso, e se perguntar de madrugada, tipo, será que isso é só uma fase complicada? Aquela velha história da birra gigantesca. Isso. Ou será que é o sinal de alerta para algo muito mais sério e profundo? Porque existe uma dificuldade médica real de identificar isso antes dos 12 anos. Ok, vamos destrinchar isso. Por que diagnosticar uma criança com borderline é um desafio tão monumental para a psiquiatria? Essa é, sem dúvida, a grande barreira inicial, sabe? Para entender o tamanho dessa dificuldade, a gente precisa olhar para as ferramentas que os profissionais têm nas mãos hoje. Os manuais, né? Exato. Os critérios oficiais, aqueles da Associação de Psiquiatria Americana, APA, e da OMS, eles foram desenhados com um foco quase que 100% no comportamento adulto. Ah, entendi. Eles exigem a observação de atitudes muito específicas e muitas vezes destrutivas num nível social. Coisas que uma criança não tem como fazer. Isso. A gente está falando de direção perigosa, abuso crônico de substâncias, promiscuidade, gastos financeiros que levam à falência. Automutilação severa também, né? Com certeza. Então, logicamente, se a gente tentar aplicar essa régua oficial a uma criança de 7, 8 anos, o diagnóstico bate num muro. Bate de frente. Porque crianças pequenas, pela própria natureza da infância, raramente vão ter oportunidade material de manifestar isso. Elas não têm um carro para dirigir feito loucas. Não tem cartão de crédito para estourar o limite no shopping. Exatamente, vivem sob a tutela de adultos. Então, o transtorno está lá dentro, a dor está lá, mas a via de escape não se encaixa de jeito nenhum nas caixinhas do manual. O que é fascinante aqui é que, devido a essa enorme limitação clínica, grupos de pesquisa no mundo todo decidiram não cruzar os braços. Ainda bem. Né? Eles perceberam que a ciência precisava urgentemente de uma nova lente. E foi assim que desenvolveram critérios empíricos. Focados na infância. Focados na observação do dia a dia infantil. É uma adaptação que ajuda a identificar o padrão borderline muito antes da vida adulta. E é sobre essa nova lente que a gente precisa se aprofundar agora. O texto detalha 6 critérios empíricos fundamentais. E para quem acompanha a discussão, a densidade dessas observações é de arrepiar. É bem pesado. Muito. O primeiro critério fala das relações transtornadas. Aponta para aquelas crianças que demandam atenção imediata o tempo todo de forma asfixiante. E que também são muito controladoras, Muito. Né? Sim, ou então se isolam totalmente. E frequentemente imitam excessivamente os outros. Mas o que leva uma criança a ter essa relação tão possessiva? É que essa necessidade de controle não nasce de uma simples vontade de dominar o outro, sabe? Nasce de um vazio interno e de uma instabilidade de identidade muito precoce. Uma insegurança crônica. Avassaladora. Quando ela demanda atenção imediata, não é um mimo, é um desespero afetivo profundo. Da cabecinha dela, se não for o centro das atenções, ela vai ser literalmente abandonada e deixada para morrer. Nossa, é uma questão de sobrevivência para ela. Exato. O isolamento vem quando a dor da frustração é tão intolerável que a única defesa é se afastar. E a imitação excessiva, tipo copiar roupa, tom de voz, reflete essa identidade fluida. Ela busca no outro uma âncora para existir. Entender essa fragilidade já puxa a gente direto para o segundo critério, que é o senso de realidade alterado. A leitura mostra que essas crianças criam fantasias que se misturam muito perigosamente com a vida real.
Não é o faz de conta normal. Não mesmo. Se a criança brinca de princesa, ela passa dias tratando a família como súditos rebeldes. E o mais chocante, elas acreditam de verdade que tem o poder de matar alguém só com o pensamento. E isso causa um pânico real nelas. Total. Não é brincadeira. O limite entre a imaginação, que é saudável, e a realidade física fica inexistente para essas crianças. Se ela tem um pensamento de raiva e acha que isso pode matar um familiar, ela vivencia na pele o luto e a culpa de um assassino, Mesmo sem ter feito nada. sem mover um dedo. A angústia consome uma energia mental absurda. O cérebro hiperreativo amplifica o medo no volume máximo. E elas ainda desenvolvem ideias persecutórias reais, achando que estão tramando contra elas. É um estresse que derrubaria um adulto. Imagina um cérebro em desenvolvimento. É exaustivo. O que nos empurra para o terceiro critério, a ansiedade de separação. E, de novo, não é aquele choro do primeiro dia de aula. É um medo irracional de abandono, focado muito na figura materna. Pânico absoluto diante de qualquer coisa nova. E muita hiperatividade. E colado nisso vem o quarto critério, que é a impulsividade. Os exemplos são fortes ataques de ira desproporcionais, compulsão alimentar, episódios paranoides. Tem aquele exemplo de quando a criança grita se debatendo, pedindo para que a soltem. Sendo que não tem ninguém segurando ela. Exatamente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como o cérebro projeta essa contenção física invisível de forma tão real? Essa projeção invisível é um sintoma dissociativo transitório. É gerado por um pico agudo e intolerável de estresse. Quando a frustração atinge um limite que a mente não processa, rola uma tempestade elétrica no sistema límbico. O alarme de incêndio do cérebro. Efeito analogia. Numa criança com perfil borderline, esse alarme é hipersensível. Ele dispara os sprinklers e inunda a casa de adrenalina só porque alguém acendeu um fósforo no outro quarto. Nossa Senhora! A dor emocional fica tão grande que o cérebro interpreta como uma agressão física. O grito de "me solta" é a verbalização de uma asfixia emocional. É a panela de pressão prestes a explodir. E a explosão vem na compulsão por comida ou na ira. É o corpo tentando descarregar. E essa pressão transborda para o físico, o que nos leva ao quinto critério, os sintomas neuróticos e psicótico-like. Arrancar os próprios cabelos, simular cegueira, desmaios sem causa. Rituais obsessivos rígidos também. Sim, e fobias extremas, como não suportar vestir roupas de certa cor. E por fim, o sexto critério volta no tempo e analisa o desenvolvimento disfuncional como bebês. Padrão de sono instável, apatia, sucção fraca. Aquela ausência do gesto de levantar os bracinhos para o colo. Exato. Sinais presentes desde o berço. E é de arrepiar ver que esses sinais habitam a criança desde bebê. Isso reforça de forma inegável a base neurobiológica e genética do transtorno. Cai por terra aquela ideia de que é falta de limite. Totalmente! Tira do radar a ideia julgadora de que a criança adquiriu maus hábitos ou é mimada. O sistema nervoso já nasceu operando numa frequência diferente. Ela tem uma dificuldade inata de se autorregular. Substituir uma dor emocional, que ela não sabe nomear, por uma dor física tangível, que ela consegue controlar. É chocante. E para dar rosto a tudo isso, a gente tem os casos reais da análise. A história da Isabela ilustra perfeitamente o peso esmagador da genética. Operando independente do ambiente. Exatamente. Aos 12 anos, a Isabela é exaustiva para a família. Só que ela cresceu num lar amoroso, com a mesma educação das irmãs, que não tem problema nenhum. Mas aos 8 anos, depois de uma bronca banal, ela fugiu de casa. E foi achada pela polícia horas depois. Escondida numa casa abandonada. Aos 10, repetiu de ano, começou a ter ataques de raiva, roubar dinheiro em casa e arrancar os cabelos até sangrar. Diante disso, a genética é a única resposta. Pois é. A ciência mostra que a carga genética chega a 50% na formação do transtorno. É o acelerador travado e o freio quebrado no cérebro. E a história da Isabela tem uma importância clínica gigantesca,
porque tiram o piano das costas das famílias. Aquela culpa de onde foi que eu errei. Nossa, tem uma tendência cultural perversa de culpar os pais, especialmente a mãe. Esse caso mostra que o lar amoroso não falhou. A doença se manifestou pela base biológica. O freio já não funcionava direito. É fundamental que pais e professores entendam isso. A neurobiologia dita esse compasso turbulento. Compreender isso é o primeiro passo para a família buscar ajuda sem aquele peso paralisante da culpa. Mas claro, a gente precisa olhar o cenário completo. E a mesma base teórica traz o outro lado da moeda, a história da Kelly. Uma realidade brutalmente diferente. Diametralmente oposta. A Kelly tem 15 anos, vive em pobreza extrema no Mato Grosso, pais adolescentes, e a mãe também é borderline grave e usuária de drogas. Cresceu submersa no caos, né? Totalmente. Padrastos abusivos, sofreu espancamentos, cortes com faca feitos pela própria mãe e foi levada à prostituição infantil pela mãe para sustentar o vício. É uma atrocidade extrema. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, percebemos com exatidão como o ambiente atua na modelagem final da personalidade. A genética é a fundação da casa. Exato, entrega o material. Mas o ambiente externo é o catalisador. O meio abusivo não cria o transtorno do zero sem a genética, mas quando existe a predisposição, Funciona como fermento. um fermento incrivelmente poderoso. O trauma continuado acelera as formas mais destrutivas da doença. O que impressiona no caso da Kelly, e chega a doer, é ver a resiliência do afeto dela, mesmo que distorcido. Aquela ilusão terrível, né? Sim. Apesar de ter sido torturada e prostituída pela mãe, ela tem a fantasia inabalável de que um dia vai ficar rica, comprar uma casa e salvar a mãe das drogas. Corta o coração. Ela cria essa ilusão heróica de salvação da própria agressora por causa do terror do abandono emocional. E com esses dois mundos da Isabela e da Kelly, a gente chega no ponto central. Que é o debate sobre o diagnóstico infantil. Exato. Com sofrimentos tão profundos, muitos médicos evitam dar o diagnóstico formal para as crianças. O argumento é o medo de rotular, de impor um estigma precoce. Acabam usando eufemismos. Dizem que é só uma fase difícil. Então, o que tudo isso significa? Qual é a posição realista para quem está lidando com isso na prática? É quando o cérebro está mais maleável, certo? Exatamente. A plasticidade cerebral é gigantesca nessa fase. As conexões são moldáveis. Se você aplica intervenções psicoterapêuticas e até medicamentosas quando necessário, você ensina o cérebro a criar mecanismos saudáveis. É como podar uma árvore antes que cresça torta. Previne que a semente disfuncional crie raízes profundas. A gente tem que olhar para um dado sombrio. 90% das pessoas com borderline não tratado tentam suicídio. E 10% conseguem. É fatal. Esconder o diagnóstico por medo de rótulo é negar à criança a chance de construir ferramentas de sobrevivência antes que o pior aconteça. É uma responsabilidade gigantesca. Fica muito claro hoje que o transtorno, antes de ser um rótulo assustador, é um excesso insuportável de dor emocional não processada. Uma hipersensibilidade crônica. Um arranhão é sentido como uma amputação na alma. Essas crianças precisam desesperadamente de escuta, validação e das ferramentas corretas. A infância é o terreno mais fértil para isso. É lá que as sementes da autorregulação podem e devem ser plantadas o quanto antes, para garantir a chance de uma vida adulta plena. Isso levanta uma questão importante. Qual? Uma reflexão para ecoar mesmo. Se a neurociência aponta de forma tão clara com a Isabela e a Kelly que a nossa personalidade já nasce pré-formada pela genética e é esculpida pelos traumas ou pelos afetos da infância, até que ponto as escolhas desastrosas e os relacionamentos destrutivos na vida adulta são frutos de decisões realmente livres? Nossa, isso dá um nó na cabeça, né? Né? Até que ponto essas atitudes são só o eco de um cérebro que nunca teve a oportunidade de aprender a se sentir seguro e amado no mundo?